Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre O Fogo que Nos Consome, da Nina Queiroz, que foi o último livro que eu peguei no Kindle Unlimited, só porque eu vi umas ilustrações muito lindas dele e eu decidi ler. E assim, esse livro ele foi uma leitura bem diferente do que eu estou acostumada e que, me surpreendeu de várias formas durante esse período da leitura, mesmo que eu já imaginasse o final. Porque assim, eu sempre espero pelo final feliz, essa é a minha perspectiva enquanto leitora. Então assim, Limenhall é tipo um internato na Suíça onde jovens com muito dinheiro são mandados. Tipo, seja por crime, seja por instabilidade mental, outros motivos, enfim. É uma mistura de prisão com faculdade, com clínica e é regido pelos príncipes do inferno, que é um grupo bem influente de 6 amigos que mantém o controle sobre os demais e tudo funcionando, e eles mandam assim até mesmo no reitor. E a Madeline Blackwood, ela faz parte desse grupo com o irmão dela, o Kai, e ela é uma das instáveis. Ela é piromaníaca, ela tem traumas na infância, ela tem uma questão onde ela gosta de dor, ela sente prazer com isso. Ela faz ginástica artística, dança naquelas fitas, tecidos pendurados no teto. E o seu caminho começa a se cruzar com o do Declan Hunt, quando uma madrugada que ele estava andando, ele passa pela sala onde ela está praticando a dança aérea e ele fica completamente hipnotizado por ela. E o Declan, ele é o melhor amigo do irmão dela, só que ambos nunca repararam muito um no outro. E esse foi, claramente o ponto da virada da história, onde houve a mudança de perspectiva. Ele tem apenas mais alguns meses de vida, apesar de não ficar claro no início o motivo disso. Só que ele foi mandado para Limenhall por 3 anos para aproveitar a própria vida, para fazer tudo que ele tivesse vontade, que seria encoberto se fosse necessário, até o momento do seu último suspiro chegar. E eles vão se envolvendo aos poucos e de uma forma muito natural, e isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Porque, como eles já se conheciam há anos, ele é o melhor amigo do irmão dela, eles tinham muito contato, mas nunca houve nada, nunca houve um interesse. Então, assim, essa mudança no comportamento deles, o que eles começam a interagir mais, começam a se interessar mais, faz muito sentido no desenvolvimento da história. Não parece aquele romance que acontece de qualquer jeito, de qualquer forma, entende? E assim, uma noite ele encontra ela machucada, mas ela não quer falar sobre o assunto com ele, nem com o grupo dela. Só que a partir disso as coisas vão fluindo mais entre eles dois, eles vão conversando, se conectando cada vez mais, se conhecendo, apesar de ninguém admitir sentimentos de nenhuma forma. E ele muda de curso para poder acompanhá-la nas aulas, já que ele não vai concluir o ano mesmo, né? E nós temos momentos onde ele vai ver ela dançar, ele vai ouvir ela tocando piano, e nós temos nesse livro aqui 3 hotes muito bem servidos, entre eles, muito mesmo, assim, excelentes, que fazem todo sentido para a história, para o desenvolvimento, para tudo. Por isso que eu gostei desse livro, ele é muito bem amarrado, tudo se encaixa, tudo faz sentido, nada parece jogado, nada parece sem motivo. Acontece que a vida do Declan tem prazo de validade porque o irmão dele nasceu com um problema no coração e ele teve a saúde frágil desde sempre, sendo a única solução um transplante. E os pais do Declan o manipularam para que ele se oferecesse para doar o dele, coisa que é até ilegal, assim, então ia ser super escondido, porque hospital nenhum faria isso com a pessoa estando viva, né? Mas enfim, ele assinou um contrato que acorda isso e que os pais dele vão dar um jeito de realizar usando de muito dinheiro e ilegalidade. Só que quando o irmão dele tem uma recaída inesperada e os meses, que se não me engano eram 8 meses que ele teria ainda, se perdem, ele precisa ir para casa correndo, sem se explicar para Madeline, só que ele deixa algumas cartas para ela explicando toda a situação. Que assim, ela não leva nem um pouco numa boa, até porque a gata é uma total lunática. E ela fala com os príncipes do inferno, pedindo ajuda, até porque o chefe deles, que é o Rowan, né,
que é o amigo que meio que comanda o grupo, ele é filho do presidente dos Estados Unidos. Ninguém sabe da existência dele, mas é citado isso na história. Então, assim, tipo, é uma galerinha influente, consegue resolver os B.O., sabe? Ela pede ajuda pra ir atrás do Declan, pra resgatar ele, e ela coloca até fogo na casa da família dele. Incêndio esse que é apagado rápido, ninguém se machuca, mas serve pra chamar a atenção, que era o objetivo principal da história. O Rowan, como eu disse, é o líder do grupo, afirma que as coisas vão ser resolvidas e que eles podem ficar tranquilos, então todo mundo volta junto pro internato. E lá o Declan recebe uma correspondência do irmão dele falando sobre todas as sujeiras da empresa dos pais, que ele não queria esse legado, ele não queria viver se fosse para continuar com isso, e que ele não ia aceitar que o Declan fizesse isso, até porque ele recebeu a possibilidade de 4 transplantes antes, e porque fazia parte do acordo, que ele ia doar, mas se o Coisa recebesse algum transplante antes, ele não precisava doar. Só que ele poderia ter recebido, houveram 4 corações compatíveis e todas as situações os pais recusaram, querendo que fosse especificamente o do Declan. Por causa de algum sentido distorcido de legado, de pureza na linhagem, sei lá, a galera é maluca. Porque assim, só pra eles convencerem o filho pra fazer um rolê desse, malucos. Mas enfim, ele fugiu justamente, o irmão, no caso doente, né, fugiu porque não aceitaria mais isso, coletou essas provas para que eles pudessem manter os pais sob controle. Provas essas que ele enviou para o Declan também, para que ele possa levar a vida que ele merece sem a intervenção dos pais, porque ele sabia que, perdendo o herdeiro, os pais iam voltar atrás do Declan atormentar, né? E ele e a Madeline terminam o livro admitindo o quanto eles gostam um do outro, quanto eles se amam, e com ele se juntando ao grupo dos Príncipes do Inferno. Eu fui ler esse livro mais porque era da Nina, porque eu já lia a série dos Víboras, eu gosto bastante dos livros dela. E assim, como eu disse, foi bem diferente quando começou, assim, quando eu vi os protagonistas, o passado deles, eu falei, cara, na minha cabeça não fazia sentido, mas a história se desenvolveu muito bem, ficou muito bem amarrada. Então é isso, gente, tá disponível no Kindle Unlimited. Espero que vocês gostem. Até mais!